Quando a gente se encontrou em janeiro, eu falei pra você, pô, eu tô querendo falar porque o canal, ele fala de crime, comportamento, mistério, e eu quero abrir um pouco mais, às vezes, porque tem grandes biografias envolvidas em crimes, e às vezes fica só no crime. E aí eu falei, pô, tô querendo fazer umas coisas com moda, fashion, tem assuntos tipo Versace, Gucci, tem um monte. Então eu até falei, vamos conversar sobre Versace, vamos fazer sobre isso. E você que você gosta também de uma boa história, de um suspense, de umas coisas assim. Então por isso que eu queria conversar agora com você sobre o Versace. O Versace, beleza, vamos lá. Quem é o Versace? Quem é o Gianni Versace, inclusive na moda? Qual a importância dele? Você chegou a conhecer ele? Você foi não conheci o Versace, mas vi Donatella. A Donatella já. Donatella já. Não, mas assim, o Versace, que ele é nascido, ele era de 1947, né? Ele morreu com 50 anos. Super jovem. Super jovem, em 1997. Ele ia fazer 51 porque ele era de dezembro. E ele nasceu em Reggio de Calabria, né? Na Itália. Na Itália. Eram 3 irmãos, ele era o do meio, tem o Santo, que é o mais velho, e a Donatella mais nova. Tinha uma irmã mais velha, eu vi na minha pesquisa, que morreu criança. E a mãe era costureira da cidade, era modista. Diz que empregava várias costureiras, enfim. Então, ele e a Donatella que cresceram mais próximos da mãe com isso. Inclusive, parece nessa época, ele ficou famoso, ele ficou célebre porque ele fez uma roupa para uma Miss Itália, não sei de que ano lá, e aí chamaram ele. Mas assim, em 73, ele sai de lá e vai para Milão, onde ele vai trabalhar. A meca uma das capitais da moda italiana, sem dúvida, uma das do mundo. Uma né? do mundo, que os circuitos é Nova York, Milão, Paris. Nova York, Londres, Milão, Paris, é isso. É o circuito da moda, circuito Elizabeth Arden. Ele ia falar, meu circuito Elizabeth Arden. Exatamente. E aí, quando ele vai para lá, ele vai trabalhar num grupo chamado Jenny, que era uma marca muito poderosa. Aliás, é uma marca que acabou, porque o dono morreu, vendeu, enfim. A Prada comprou. Uma vai pegando a outra. Aquela coisa da antropofagia da moda. E era uma marca muito chique e eles tinham uma linha mais jovem, chamava-se Biblos. E ele passou a ser o estilista da Biblos. E ele ficou lá até 78, quando ele sai para fazer a marca dele, Gianni Versace. Agora, sim, o Versace, por que ele ficou tão forte? Porque ele também foi uma época em que a moda italiana explodiu. Porque, assim, moda italiana até então, você tinha... O Gucci já existia. Já existia. Gucci, Prada e Pucci, né? Marcas aristocráticas, né? Mais... De famílias. Tanto Prada quanto Gucci era uma coisa mais de celeria, de couro, né? E Pucci era uma coisa mais... feminina, mas tinha e ousada, aquela coisa super alta costura. Mas tinha aquela coisa do que existe até hoje, né? Da estampa Pucci, né? O padrão de estampas. E Valentino, que acho que já se apresentava em Paris naquela época, e que vestia Elizabeth Taylor e Audrey Hepburn. Desde os finais dos anos 60, já era uma outra coisa. Mas era tudo uma coisa assim, gente per bene, né? Era uma coisa, não era para todo mundo. Não era assim uma indústria como era na França. Tá. Era uma outra coisa. E nessa época, no final dos anos 70, começo dos 80, começam a surgir vários estilistas que vão impulsionar a moda italiana para um outro patamar. Aí você tem Crisia, você tem Giorgio Armani. Dolce & Gabbana já é desse Não, depois. Ele vem depois. Dolce & Gabbana e Moschino vem depois. Mas você tinha a Crisia, você tinha... Quem mais? Bem, são vários italianos que eles vêm e tomam de assalto a moda na Itália. Então vem o estilo italiano. E o Versace se encaixa aí. O que era o forte dele? Ele sempre dizia que ele se inspirava na mitologia e na escultura e na arquitetura greco-romana, porque a área onde ele... tanto que aquele símbolo dele... a marca dele é a Medusa. O logo dele. O logo dele é a Medusa. Sim. E é porque ele falou que lá onde ele vivia, né, era uma área que tinha muita
ruína. Verdade, as ruínas romanas ali que os gregos também estiveram lá, e os romanos, então era greco-romana. Então ele falou que ele cresceu muito inspirado para isso. E, aliás, parênteses, quando eu entrevistei Dolce & Gabbana, a dupla, aqui em São Paulo, eu perguntei para eles o que a moda italiana representava no mundo, o que era, né? Que tinha a excentricidade inglesa, a moda suprema em Paris, a praticidade nos Estados Unidos, e o que era? Ele falou, nós temos o glamour. Aí olhou bem na minha cara e falou, não se esqueça que nós italianos crescemos vendo Roma e Veneza. Aí fiquei quieto, né? Entuba essa, né? Olha bem para mim. Olha bem para nós. Então ele tinha essa coisa que ele falava da civilização, e ao mesmo tempo ele falou que ele era muito influenciado pelo trabalho do Andy Warhol. Total. Que é uma coisa pop e totalmente mundana, né? Verdade. Então, quando ele faz a marca dele, e aí quem toma conta dos negócios, que é o presidente da marca, é o irmão, o Santo, e assistente dele, braço direito, ou seja, que dividia a criação com ele, é a Donatella. A Donatella realmente já fazia a criação junto. Já fazia a criação junto. Não é a morte dele que transforma ela numa estilista. Não. Ela já era estilista, o braço esquerdo, direito, cabeça, tudo dele. Mas também falava dos modelos, ela afinava os modelos, ela criava modelos. Sim, também. Eles criavam juntos. E aí ele vem com uma coisa extremamente sexy, muito sexy, né? Muita colorido também, né? Então, o colorido do Andy Warhol. É verdade, pop total. Agora você me falou do Andy Warhol que eu consigo entender as cores que ele usa. Então você vê, ele vem com muita alça, ele vem com muita... aquele vestido de alfinetes que ele fez para o Versace não é para pessoa discreta. Não. Ele falava... É o contrário, ele dizia, você quer aparecer. Ele dizia, não acredito no mau gosto. E depois... Boa, gostei. Vou usar. E depois a Donatella completou, né? Que ela dizia, menos não é mais, menos é menos. Adorei as duas. Não é? E aí ele chegou num ponto que ele ficou rivalizando com o Giorgio Armani, que era aquela coisa, né? Ele é mais minimalista. Ele vai para menos é menos, menos é mais. Exatamente aquela coisa minimalista. Preto. E aí a imprensa italiana começou a dizer: Armani veste a esposa, o Versace veste a amante. Maravilhoso. Né? Então... A Armani é para santa, a Versace é para puta. Exatamente, amor sagrado e amor profano. Maravilhoso, tá? Né? O catolicismo e a bacanalha, é isso. Eros e Dionísio, enfim. Ele chega, então, e aí ele tem essa coisa muito efervescente, muito sensual, muito desabrida, né? E sedutora, femme fatale. Então ele vem com isso, e é isso que, ao mesmo tempo, ele circula muito pela sociedade, ele é muito mundano. Dolce Vita, Fellini. Então ele é amigo das estrelas de cinema, dos rockstars, ele era muito amigo do Elton John. Ele já era gay, assumido, ou era uma coisa assim, não falemos disso nessa época? Porque como dizia o Fellini, quando o Fellini fez o Satyricon, né? Tá. Que é uma história de um romance de dois rapazes, né? E aí perguntaram para ele, acho que não foi num dos festivais, se foi Veneza, ou se foi Cannes, perguntaram, o senhor procurou atores homossexuais, né? Na época quando se falava gay, para fazer esse filme? Aí ele falou, claro que não, mas todo mundo sabe que não existem homossexuais na Itália. Boa. Então, que é aquela coisa, não diga o que você é. Eu não sou a camiseta, né? Eu não sou homossexual, mas meu namorado é. E daí ele nunca escondeu, né? Inclusive ele já depois, logo na sequência que ele começou a marca dele, ele conheceu o companheiro dele, que foi até o fim da vida. Que era um modelo. Lindo, por sinal.
Lindo. Que na minissérie... Na minissérie. Tem uma minissérie ótima que a gente vai falar dela, que é o American Crime Story. Crime Story. Que é o a assassinato temporada do Versace. Gianni Versace, que é feito pelo... Nossa, aquele menino que faz o serial killer... Ele ganhou, ele foi premiado, né? Não tem como, era pra ele. E quem faz é o cantor, que faz o namorado Rick dele. Martin. É o Rick Martin. Aliás, o Rick Martin tá se revelando um bom ator, você viu? Porque no Versace ele tá péssimo. Mas ele fez agora uma série... Foi um grande erro pra mim na vida dele ter feito aquela série. A série, aliás, ela não é 100% perfeita porque o Rick Martin faz esse papel. Eu até gosto dele. E adoro ela de Donatella. A Penélope Cruz, ela ganhou também, né? Porque ela não sei se ganhou, mas ela devia. Ela tá muito bem. Fantástica. E tem uma série agora que o Rick Martin fez, chama-se Palm Court. Tá na minha lista para ver. Ele tá, aliás, a série não é muito boa, mas ele é das melhores coisas que tem na série. Então, é bom. Dá uma olhada, Cecília é uma das melhores da série, não é tão boa. Eu tô com medo. É muito legal. Vou ver. Mas é legal, ele faz o rapaz da piscina. O rapaz que cuida da piscina. Bem legal. Eu vou ver. Anyway. E daí Mas a família dele aceitava? Não, assim, ele já não tinha mais pai, né? Ele tinha só a mãe. Então era uma coisa, e ele era da moda, ele era famoso. Mas quando ele morre, o que eles fazem com o marido dele é muito triste. Mas é 15, 20 anos. País católico. País católico. Outro parênteses. Quando eu entrevistei Dona Catherine Deneuve e falei com ela, mas a senhora teve um caso que foi um escândalo. Ela falou, como assim um escândalo? Eu nunca pensei. Eu falei, quando a senhora não era casada com o Marcello Mastroianni, viveu com ele e teve uma filha com ele. Aí ela falou, mas isso só foi escândalo na Itália, porque na Itália é um país católico, muito católico. Eu falei, o Brasil também é muito católico, então aqui também era um escândalo. Deixa de ser, né? Mas não é? Então é um país católico, você tem que pensar nisso. Mas a família, ela desabonou o marido como marido. Ela não acreditou nele como marido mas é a história que a gente sabe, que conhece, né? Agora que tem umas leis, mas nem todo mundo acha legal, gosta disso. Eu sempre digo o seguinte, a lei é boa para quando você está vivo exercer um casamento gay. Você poder ter a sua certidão, porque quando você morre, você não sabe como é que é. Todo mundo aceita, mas aí você morreu, será que a família vai aceitar mesmo? Mas mesmo que não é gay, na hora de dividir o dinheiro, quanta patifaria acontece? Também, tudo. De pai, de filho. Por isso que você casa, é no amor que você faz contrato, e você puxa o contrato na dor. Eu li uma história na Vanity Fair, é uma família italiana também, não me lembro exatamente quem é, mas tinha a filha favorita do pai, que ela sabia que o pai ia deixar tudo para ela, só que antes dele morrer, ela descobriu que ele não era o pai dela de verdade. Então, assim que ele morreu, ela mandou cremar ele, que era para não ter DNA, para ela poder ficar com tudo. Olha, danada. Então você vê. Tem essas histórias. Tem essas histórias malucas, né? Mas o Versace, ele vai ganhando o mundo pela moda. Sim. E ele sai da Itália e vai para os Estados Unidos. Não, é o seguinte, ele cresce muito, por quê? Porque ele vê uma oportunidade ótima. Porque o que ele ia apresentar de diferente? Se você já tinha Paris, você já tem isso, já tem aquilo, tem não sei quem, tem não sei mais quem. Ele era muito amigo dos artistas, então ele começa a fazer, como ele sempre fez, ele fez muita colaboração de figurinos para óperas, né? Para teatro, para televisão. Ele fez muita coisa. Ele fazia muito. Ele fez para a Companhia do Bejar. Ele fazia para o La Scala de Milão, muita coisa. E ele começa a fazer figurinos para videoclipes. Ele fez o videoclipe do Paul McCartney com o Michael Jackson, que ele é dele. Ele começou a vestir Elton John. Uma turnê do Elton John. E o Elton John começou a ter ele já era, né? Mas com a entrada do Versace na vida dele, ele toma ainda mais uma personalidade única pelo figurino, né? Porque ele organizou... Ele é interessantíssimo. Ele organizou os óculos, tudo. Ele fez um estilo, né, do Elton John. Ele cristalizou a imagem do Elton John. Então ele fez isso. Então ele tinha essa proximidade... Lady Di. Ela estava, inclusive, no velório dele. Exatamente, Lady Di. Então ele começou a usar esse capital mundano dele para a moda dele. E ele começou a fazer as campanhas fotografadas pelo Richard Avedon.
E aí ele usava desde a primeira grande top model da época, que era Dia Carandi, aquela que morreu depois, né? Morreu de AIDS, uma história tristíssima. Isso 90. Isso é final de... Isso 80. Isso 80, começo de 80. 1980, tá. Começo de 80. E depois ele fez uma série também com o Avedon, que até tinha umas coisas de decoração, que tinha a Claudia Schiffer com o Stallone pelados. O Stallone só segurando. Uma época que o Stallone se recachutou todo e ficou todo musculoso, e ele só com um prato na frente, assim. E tem uma vaga lembrança, ainda mais com a Claudia Schiffer. Né? Então, ele começou a fazer isso, ele investiu nisso. Aí ele inventou a primeira fila, quer dizer, não que a primeira fila não existisse. A primeira fila do desfile. No desfile de colocar só gente famosa. Então ele chamava os amigos dele, que eram os mais famosos. Sim. Então ele fez a primeira fila bombar. E virar aquele local mais VIP do VIP do VIP. Que as pessoas se matam para chegar na primeira fila. Ainda hoje isso existe? Hoje tem tanto, porque a moda mudou muito, né? Mas ainda tem, sim. Ainda tem esse desejo da primeira fila. Mas mais na alta costura. Na alta costura tem muito ainda isso. Mais que no prêt-à-porter. E... Prêt-à-porter para entender o varejo. O varejo. O prêt-à-porter é a moda pronta. A alta costura você vai lá é feita... IPTP, MG... exatamente. A alta costura é que é feita sob medida. E peça única. E custam milhões e milhões. Mas é só sua. Custa um apartamento. E aí ele coloca isso e ele investe num fenômeno chamado supermodelos. Cindy Crawford da vida? Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Tatiana Patitz, quem era a outra? Aquelas que estão no clipe do George Michael. Que clipe é aquele? Freedom. Maravilhoso, tá. Então, a Naomi Campbell já dessa época? Já está nessa época. A Naomi Campbell, ela deve ter tomado a fonte da juventude eterna. Você sabe, né? Ela é alta modelo até hoje. Você sabe, né? Que é preto quando pinta, 3 vezes 30. Né? Não. Preto e oriental, né? Demora para mostrar. Eu queria saber porque... Ela é incrível. Ela era supermodelo na década de 80, supermodelo na década de 90, 2000, 2010, ela até 2000, chegando em 2030. Outro dia eu vi. Continua sendo supermodelo. Eu vi ela num desfile ela agora. É impressionante. Então, e as pernas da nega? O bumbum dela. Que é uma coisa também que você vê e ela tem uma personalidade. Grace Jones, que está com 70 anos. Grace Jones está fantástica inteira. E ela tem uma personalidade. O que é interessante, por isso que você está me contando, que o Versace ele pode ter dado a coroa... Porque modelo era uma modelo. Era modelo, sim. Era modelo, desfilava bonita. Aí ele passa a ter uma celebridade. Ele celebriza a modelo. Então, eram como é que é a história? A Linda Evangelista falou que ela só levantava da cama por não sei quantos mil. Ela não levantava da cama por menos de $10 mil por dia, né? Que foi uma coisa assim. E a imprensa dizia: garotas tão famosas que não precisam de sobrenome. É Linda, Naomi, Christy, Cláudia, sim, né? Elas não precisam de sobrenome porque elas são famosas demais. Então fez essa mitologia. E o que elas fizeram também? Elas expulsaram as estrelas de cinema das capas de revistas de moda. Tanto que durante um tempo você só tem supermodelo na capa de revista de moda. É depois dos anos 2000, no meio, é que aí voltam. Porque as próprias artistas de cinema passam a ser supermodelos também. Exatamente. Julia Roberts da vida, que faz campanha de perfume, de exatamente. creme. Que Camille Paglia, que foi outra que eu entrevistei, que me falou também, ela falou, você presta atenção que quando aparece Meryl Streep, ela vem dizendo, nós não somos atrizes, somos atores. Nós não somos modelos. Então ficaram todas... Como é que ela falava? Ela usou uma impressão que elas ficaram tudo com cara de gente normal. E aí ela falou, aí uma vez aí você assistiu o Oscar, dá vontade de falar assim, peguem essas mulheres, coloquem num saco e joguem na porta da Maison Chanel para fazer alguma coisa com elas. Estão todas horrorosas. Porque aí vem o red carpet da vida de um Oscar, que passa a ser uma passarela. E as atrizes passam a entender a importância de você ser o mito da beleza. Da beleza e da moda. Ou da moda, ou do comportamento. Porque todas essas supermodelos, além de lindas, elas têm muita personalidade. Exatamente. Então a Gisele Bündchen, o jeito que ela caminha na passarela, só ela. Elas passaram a ter personalidades. Elas eram um fenômeno, eu sempre digo, meio sistema mudo.
Sabe, ninguém ouviu a voz delas. Elas eram um manequim passando. Exatamente. E elas passam a ser uma estrela Uma andando. estrela. E, ao mesmo tempo, se você vê que lá atrás ele já usava a Dia Carandi, né? Que depois a Cindy Crawford, quando ela começou, falavam que ela era muito parecida com a Dia. Então chamavam ela de Baby Dia. A Cindy Crawford, para mim, Foi até assim hoje é uma coisa... E a filha não é tão bonita. Mas é difícil, né? Você ser filha da Cindy Crawford. Como é que faz, né? A minha deve ser linda, mas você põe a mãe do ar, ferrou, né? Exatamente. E você vê que ela não fez muita plástica. Outro dia eu vi uma foto dela sem maquiagem. É uma senhora, linda. Né? Enfim, bons genes. Mas aí ele constrói também... Então ele constrói essa passarela ele que constrói vira esse imaginário... Exatamente. Né? Essa mitologia. Então, por isso que ele ficou tão famoso. Que é aquela coisa, a pessoa passa a querer usar a roupa para ter aquela postura, Exatamente. aquela forma de ser. Mas, ao mesmo tempo, o produto dele também era muito bom. Porque ele sempre fez questão, ele dizia que a alfaiataria dele tinha que ser do mesmo nível de Savile Row, que é a meca da... Savile Row é a rua dos alfaiates em Londres, que é a meca da alta alfaiataria. É tipo falar Oscar Freire em São Paulo. Tá? É a Savile Row, uma ruazinha desse tamanho em Mayfair. E que lá no Paris é aquela... É perto daquele hotel ali. Do Hotel Coste. Como é que é o nome? Faubourg Saint-Honoré. É a Saint-Honoré, a rua? Exatamente. Mas a Saint-Honoré é uma rua de moda. A Savile Row é dos grandes alfaiates. E é das masculino. Maisons mesmo. É dos grandes alfaiates. E é masculino, que faz enfim, ternos para a família real, para os políticos, para os atores, todo mundo, desde sei lá quando. Fazia os uniformes da Batalha de Trafalgar. Nossa, mãe, então. É tipo assim. Tem história, não é só história. Não é só moda. Não é só moda, aquela coisa inglesa, fantasmagórica. Então ele tinha alta qualidade ele falava também. que ele exigia que tivesse... Então ele pesquisava muito os tecidos, os materiais para ver os caimentos, para fazer aqueles vestidos esvoaçantes, para fazer a coisa mais firme, mais estruturada. Então tinha um produto, ele era muito bom no que ele fazia. Ele tinha qualidade, ele tinha técnica, ele tinha a fantasia, tinha história, tinha storytelling também. Tinha storytelling, exatamente. Porque ele conseguia construir. Bom, como ele vem de teatro, ópera, isso, aquilo, ele sabia da importância da personagem, a roupa ser do personagem. Essa coisa que a gente falou ele com o Elton John. Total, não, é verdade. A entrada dele é que fez o Elton John se organizar e ficar tão incrível. Exatamente. E tão marcante. Você não esquece o Elton John. Então. Aí ele vai, daí ele vai para os Estados Unidos porque ele morre. E aí ele começa a vender no mundo inteiro. Ele fez um império. Quando ele morreu, parece que eram 170 lojas Versace no mundo. Inclusive aqui no Brasil, aqui em São Paulo, tinha a loja dele na das Lutinha? Não, porque a marca dele já estava aqui. Aqui na rua Bela Sintra. Perto verdade, do Reinaldo Lourenço. Foi quando ali era o nosso shopping chique. Ele também tinha Dior, tinha Tiffany. Exatamente, na Oscar Freire, na Audac Lobo e na Bela Sintra. Tinha o Giorgio Armani. Exatamente ali. Tinham vários maisons ali. Exatamente, as maisons todas estavam lá. Era a nossa Faubourg Saint-Honoré. Ele tinha... aí depois foram mais para os shoppings, algumas deixaram de existir nas ruas, uma pena. Enfim, então ele... E aí que ele começa a ir muito para os Estados Unidos, porque também o show business está nos Estados Unidos, né? Hollywood. E também liberdade um pouco, não é, Mário? Poder ser gay, sim. Poder viver... Ainda mais ele vai para Miami. Exatamente. Ele seria Miami, Nova York e Los Angeles, vai. Inclusive, ele colaborou para aquele renascimento ali do Miami Beach, do Miami South Beach ali. Exatamente. Né? Você já foi lá na casa dele? Nunca fui a Miami. Virou um hotel ali. Eu fui lá subir a escadaria, eu jantei lá e tal. É muito doido esse lugar, porque o que acontece? É um lugar muito bonito, é tipo uma vila espanhola ali, mas com Versace. Então ele vira uma coisa muito dourado, muito azul, gritante. É uma coisa bonita. E só que, Mário, virou uma coisa meio estranha. Estou falando mal das pessoas, eu não só estou fazendo uma crônica. É todo mundo... Eu acho que o único que não estava vestido de Versace era eu. Sim. Porque virou uma romaria versatiniana. Então, a resposta americana para isso, porque quando ele aparece forte nos anos 80, o que é? Era Reagan.
É o Yuppie. Show me the money. Tem que Você ser milionário até aparecer. os 30 anos. Exatamente. Sem $1 milhão até os 30 Donald anos, você não é Trump. ninguém. Donald Trump. A famosa foto... Vem todo mundo A dali. famosa foto que a Annie Leibovitz fez para um especial de final de ano foi o Rolling Stones ou foi Vanity Fair? Não vou lembrar. Acho que é Que Vanity tem Fair. o Mick Jagger. Não, ela fez várias pessoas famosas do que bombaram naquele ano dos 80 e sei lá quando. Aí ela fez uma foto do Donald Trump, da Ivana e do Donald Trump. Na frente da lareira, a lareira acesa. A Ivana toda de dourado. E ele também. Tudo brilha. É uma coisa assim, rico. A gente é rico. Pra caceta. Sabe? Então, show me the money. E ele fez muito isso. Então ele. Mas eles estavam de Versace? Né? Não, eles estavam de dourado. Eu estou tá. falando a coisa do você ostentar, Tá. né? De ser opulento. E- Sem a culpa católica. Exatamente. Ele foge da culpa católica. Ele foge. Ele Porque o foge. católico tem que ser assim, pedir desculpa se tem dinheiro. O próprio Dolce & Gabbana, você vê que eles fazem uma coleção, eles têm aquela coisa toda, mas eles fazem uma coleção toda de preto, que são as viúvas sicilianas. A vendetta. Para ter também o público que precisa Não é? do... Então volta aquela coisa. E o Versace não, ele era muito on your face. E aí, quando então ele ganha os americanos. Ele ganha o público americano, sim, as pessoas adoram. Versace, né? Versace, né? Que é Versace, a milionária lá do Texas, né? Que chega e quer Versace, quer Gucci. Que é ótimo. Então, e dentro dessa casa Givenchy. dele... e a casa dele é uma coisa assim, você anda pela casa inteira e tal, né? Não inteira, porque são quartos. Onde você tem poucos quartos, só tinham pessoas... você vê que é gente com muito dinheiro, mas que faz... A viagem não é ir para Miami, a viagem principal é viver aquele lugar. E tem uma coisa meio louca, porque é um lugar onde o cara morreu. Parque temático. Então, vir num parque temático total, e você tinha, de Donatellas Versaces ali, tinha umas 10. Mas você percebe que a pessoa fez cirurgia plástica para ficar parecida com ela. Sim. E aí você tem vários garotos de um Versace dos anos 80, de Versace, e não é o Versace só de agora, tinha gente vestida do Versace do ano que ele morreu. Sim, Versace Vintage. Porque é o Versace de 1997. É uma coisa impressionante, porque você olhava assim, a pessoa veio para viver o Versace, mas não é só a marca, é a persona. É a mitologia. É a mitologia.